Meus irmãos, mantenha a tua Bíblia aberta aí. Nesse texto que nós lemos, Juízes capítulo 14. Bom ver aqui o Gustavo. Estive esses dias na casa do Gustavo mais Altamires. É bom vê-los aqui. Vocês são bênçãos. Juízes capítulo 14, eu vou ler alguns textos. Eu quero que vocês me acompanhem ali, por favor, irmãos. E eu vou fazer mais outro pedido. Aqueles que puderem, se quiserem anotar e puderem anotar aqui esses textos e algumas coisas que eu vou falar, fico agradecido, a fim de que você possa aprender mais uma vez com o Senhor Jesus Cristo. Na semana passada nós falamos sobre Sansão, que brincou com o pecado. Hoje a minha proposta também é continuar falando de Sansão, mas seguindo outro caminho. Enquanto li a Bíblia hoje, meditava um pouco, Deus me deu um tema. E a minha proposta é falarmos sobre não volte a ver o leão que você matou. Não volte a ver o leão que você matou. Com base no versículo de número 8 e versículo de número 9. Falando de leão na Bíblia, é isso que eu queria que vocês anotassem aí. Nós temos na Bíblia 3 referências para leão. A primeira referência para leão que nós encontramos na Bíblia é o animal propriamente dito, que traz medo, que é visto até como o mais feroz do mundo animal. E no que se refere ao leão, a gente sempre vê o leão ligado à agressividade, à ferocidade. Tanto que Salomão disse que quando o preguiçoso não queria ir trabalhar, inventava logo a desculpa de que na rua tinha leão. Eu não vou não, porque tem leão na rua. Quer ver na Bíblia? Provérbios capítulo 22. Versículo de número 13. Diz o preguiçoso. O que é que o preguiçoso dizia? Maria, o leão está lá fora, eu não vou não. Vou trabalhar não, porque me disseram que tem leão solto na rua aí. Então o leão estava assim, sempre atrelado à ferocidade. De maneira que isso era usado como se fosse um aglaio. Veja também em Provérbios capítulo de número 26. Versículo de número 13. Faço questão de que você leia comigo esses textos aí. De novo, o leão é visto como um animal feroz. E aqui quem está dizendo é Salomão. O preguiçoso diz, o leão está no caminho. O leão está no meio da rua. Olha aí o que o preguiçoso dizia. Provérbios capítulo 30, versículo 30. Veja comigo aí. Olha o que diz aí nele. De novo, leão. O leão mais forte dos animais que não foge diante do nada. Portanto, estamos falando aí do animal propriamente dito, que é visto como um animal feroz. No livro do profeta Amós, capítulo 3, irmão Carlos, versículo de número 8, Amós diz assim: quando o leão ruge, quem é que não tem medo? Todo mundo tem medo do leão. Existiam nações que até tinham leões, que criavam leões para punir os seus inimigos. Por exemplo, os babilônicos, eles criavam os leões numa cova, com a finalidade de punir seus inimigos. Lembra de Daniel? Daniel foi jogado onde? Na cova de leões. Os babilônicos também criavam leões. Os babilônicos não, os romanos. Os romanos. Quantos irmãos não foram mortos nas arenas, devorados por quem? Os leões. Eles criavam, já com essa finalidade.
para que esses animais devorassem os inimigos. Mas o leão na Bíblia também, irmãos de Oliveira, também tem a representatividade do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é chamado na Bíblia Raimunda de o leão da tribo de Judá. Pastor, onde é que Jesus recebe esse título? Em Apocalipse, veja aí. Capítulo de número 5. Versículo de número 5. Ali, nós encontramos as duas naturezas de Jesus. João vê o Senhor e João vê as duas naturezas. De um lado ele é um cordeiro, do outro lado ele é um leão. Isso fala das suas duas naturezas. E João então apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. E por que razão Jesus recebe esse título? Primeiro, por conta da sua força, também de liderança. Mas Jesus recebe esse título de leão da tribo de Judá porque ele veio da linhagem da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. E Judá, que foi um dos filhos de Jacó, era chamado de leão. Ou pelo menos o pai viu Judá como leão. Quando Jacó foi abençoar seus filhos, já velhinho, mas Abel Cerqueira, o texto diz que Jacó foi abençoar seus filhos pendurado num cajado, num bordão de tão velho que estava. Pegou o cajado, botou aqui, já sentindo a ânsia da morte, começou a abençoar seus filhos. E para cada filho ele dizia uma coisa. Teve até um dos filhos que o pai Jacó disse que parecia um jumento. Meu filho, tu é um jumento. Imagine o pai hoje chamando o filho de jumento. Tu é um jumento montês. Aí para ajudar, veja aí Gênesis 49. Alguém me ajuda a ser isso mesmo. Versículo de número 9. Gênesis 49. Quando Jacó olhou para Judá, pendurado num bordão, ele disse assim: tu és um leão. Ou você é como um leão. Por isso que Jesus recebe esse título de leão da tribo de Judá. Estão me entendendo até aí? Amém, gente? Mas nós temos na Bíblia outra representatividade do leão, que é o próprio diabo. Satanás também é visto como um leão. E aí todo mundo se lembra o que disse o apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Quando Pedro diz assim, irmã Maria José: vigiai, sede sóbrios, porque Satanás, o vosso adversário, anda em vosso derredor, fazendo o quê? Bramindo ou rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, veja lá, capítulo 4, versículo de número 17. Paulo vai falar da luta que ele passou, irmão Samuel, enquanto estava preso no julgamento, irmão Regis. Ele disse que no julgamento ele estava praticamente só. Mas aí no versículo 17, se lê, ele diz assim: mas o Senhor me livrou da boca do leão. Este leão aqui é como se fosse o diabo. Portanto, Satanás, ele é comparado a um leão. Eu estava lendo um pouco mais a Bíblia hoje, falando de leão, e Deus me trouxe à memória algumas passagens bíblicas, Isaías, de pessoas que foram atacadas por leão e não morreram. E me veio à memória pessoas que foram atacadas por leões e morreram. Queria que você também me acompanhasse com a sua Bíblia nesses textos aqui. Eu quero mostrar, a princípio, exemplo de pessoas que foram devoradas por leões na Bíblia. A princípio, você encontra aí no segundo livro dos Reis. Veja na sua Bíblia se pode. Capítulo 17. Capítulo 17.
O versículo de número 24 e 25. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24 e 25. Os assírios invadem Israel, leva a nação de Israel cativa para a sua terra, a Assíria, e depois traz para Samaria, para Israel, nações. Por isso que houve a mistura, começou aqui, de samaritano. Foi daí que começou a mistura. Porque o judeu tornou-se um povo que não era uma raça pura. Os assírios levaram a nação de Israel, trouxe para a nação de Israel várias nações, depois trouxeram os israelitas, e aquilo virou uma mistura. De modo que o povo que estava ali não sabia como adorar a Deus de forma correta. Não sabia como fazer o culto certo, Bancleito. Então eles adoravam de qualquer maneira. E eu volto a dizer aquilo que eu já falei aqui na igreja. Essa ideia que a gente ouve algumas pessoas dizerem aí, pode adorar a Deus de qualquer maneira. O que importa é o seu coração. Então tu pode adorar a Deus em pé, pode adorar a Deus sentado, pode adorar a Deus plantando bananeira, pode adorar a Deus até sem camisa. O que importa é o louvor. Não é bem assim, não. Ah, pastor, mas o que importa é a intenção. Não é bem assim, não. Se fosse assim, então Deus aceitava a oferta de Caim. E como o povo estava adorando a Deus da maneira errada, o que foi que Deus fez aí? Deus enviou o quê? Um leão. Aliás, foram leões. Devoraram todos aqueles que estavam adorando ao Senhor de forma errada. Então aqui nós temos na Bíblia esse exemplo de pessoas que foram devoradas por leões. Eu tenho um outro exemplo que está no primeiro livro dos Reis, veja aí, capítulo 13, versículo de número 24. Isso aqui é terrível. Um leão devorou um profeta, porque esse profeta fez o que era errado. Deus disse ao profeta, vá por esse caminho, não converse com ninguém, não fale com ninguém, mas o profeta teimou. O profeta conversou, o profeta entrou na casa de uma pessoa, tomou um café na casa da pessoa, e Deus tinha dito a ele, vai para a tua casa, não pare no caminho, não fale com ninguém, não converse com ninguém. Por causa disso, Deus mandou um leãozinho. O leão veio e devorou o profeta. Mas nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que foram atacadas por leões e venceram o leão. Amém, gente? O primeiro exemplo é o exemplo que acho que todo mundo conhece, até João conhece, o pregador João aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Davi estava tomando conta das ovelhas de seu pai e de repente vem quem? O leão. Ele narra essa história para Saul, versículo 34. Do 34 ao 36, veio um leão, aí ele disse que veio sobre ele o Espírito Santo, irmão Régio. E ele vence o leão, ele mata o leão. Houve um dos valentes de Davi, Cláudio. Você vê isso na sua Bíblia, por favor, me acompanhe. No segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 20. Um dos valentes de Davi, por nome Benaia. Esse Benaia, ele saiu correndo atrás de um leão. Giovana, vai ele correndo atrás de um leão. O leão entrou numa cova. E o texto diz que Benaia matou o leão na cova. Aí vem Sansão também, é outro exemplo aqui. Sansão, no texto que nós acabamos de ler, Sansão fora atacado por um leão, mas Sansão matou o leão. Portanto, eu tenho aqui 3 exemplos de pessoas que mataram o leão. Davi, Benaia e Sansão. Agora, no que tange a questão de Davi e de Benaia e de Sansão, nós temos um grande exemplo da atitude desses 3. É que tanto Davi como Benaia não voltaram para ver o cadáver do leão. Davi matou o leão e largou lá e foi embora. Benaia matou o leão na cova, largou o leão lá e se mandou. Mas aí no texto que os irmãos leram comigo, você vê aqui que Sansão voltou a ver o leão morto. Matou o leão
E depois voltou a ver o leão morto. Isso lhe trouxe sérias consequências. Isso lhe trouxe muitos problemas. E é sobre isso que o Espírito Santo me dirigiu para falar aqui à igreja desta noite. Se alguém está entendendo já o que o Espírito Santo está falando, por favor, diga amém. Irmãos, infelizmente tem muitos crentes assim que estão igual Sansão. Foram atacados pelo leão, que é o diabo, em certo trajeto da sua vida espiritual. O Senhor o ajudou a vencer este leão. O Espírito Santo lhe deu força e você conseguiu vencer o leão. Este crente conseguiu matar o leão. Mas aí, alguns destes terminam retornando à cena do ataque. Alguns destes terminam voltando para o mesmo lugar em que foram atacados. Correndo risco de novo. Mais uma vez. E foi isso que Sansão fez. Num sentimento de, quem sabe, de autoconfiança, ele volta de novo para o lugar do ataque. E aqui, detalhe, vamos analisar o texto, por favor, abra sua Bíblia, primeiro livro em Juízes, aliás, capítulo 14. Analisemos o texto. Ele volta para o mesmo lugar de ataque sem levar em consideração, irmã Isabel Leal, no que está no texto. Eu não sei se vocês leram ou compreenderam, pelo menos na minha Bíblia, escrito está que o leão era novo. Se o leão era novo, a mamãe leoa podia estar por onde? Por pertinho. A mamãezinha podia estar por ali. E alguém até falou aí embaixo, e o papai também. O texto diz que o leão era novo. E ele volta de novo para o mesmo lugar que foi atacado por esse leão novo. Ele não poderia entender de que a mamãe leoa podia estar por ali, ou o pai, o leão. Ele volta para lá. Estamos falando de um homem que era ungido de Deus. Uma pessoa que foi separada por Deus desde a infância. Alguém que Deus o prepara para uma função específica. Alguém que teve um privilégio que nenhum de nós aqui tivemos. E, quem sabe, ninguém terá. Sansão ali já foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, igual João Batista. Alguém que foi consagrado no ventre. Sansão foi alguém que o nascimento veio de um milagre, porque a mãe era estéril. Sansão foi alguém que o próprio... Ei, olha aqui para mim. Eu nem falei na outra quarta, vou falar agora. Olha aqui para mim. Sansão foi alguém que até o nome dele, sabe quem deu o nome para Sansão? O próprio Senhor. E aí eu vou dizer quem foi o Senhor. O próprio Senhor Jesus. Porque quando o anjo visita a mãe de Manoá, a mãezinha de Manoá, ou de Sansão, aliás, quando o anjo visita a mãe de Sansão e fala que ela vai ter um filho, e diz o nome do menino, e fala para ela que o menino era nazireu, ela, curiosa, perguntou assim para o anjo: como é o nome do senhor? Porque o senhor até agora falou tanta coisa bonita aqui para mim. O senhor disse que eu vou ser mãe. O senhor já falou o nome do menino. O senhor disse que o menino vai ser nazireu. Mas me diga como é seu nome. A mãe de Sansão e Manoá, o pai de Sansão. Olha a resposta que o anjo disse. E aqui, meu irmão, é Jesus. Não adianta. Aqui a teofania pura do próprio Cristo. Foi Jesus que foi mandar a mensagem para Manoá e a mãe de Sansão. O anjo disse assim: para que tu quer saber meu nome, se o meu nome é maravilhoso? Eu te pergunto, quem é maravilhoso na Bíblia, gente? Oh, glória! Isaías diz que o nome dele é como? O nome dele é como? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da
paz. Imagine o próprio Cristo visitando a tua casa e ele mesmo se identificando. Meu Deus, que privilégio. Sansão teve um privilégio como nunca visto. Eu só vejo João Batista tendo esse privilégio, e o próprio Jesus. Aí, esse homem que é separado por Deus, o texto diz, no capítulo 14 do livro de Juízes, que você leu comigo, que ele vai com os pais para um lugar por nome Tímina, porque ele queria casar-se com uma moça de Tímina, que era uma filisteia. E aí o texto diz que no caminho lhe saiu ao encontro um leão. Irmãos, por favor, analisa o texto. Veja que o texto diz que foi o leão que saiu ao encontro de Sansão. O diabo é assim, ele sempre está no teu encalço. É você caminhando e ele também no teu encontro. É você caminhando e ele no teu encalço. É o tempo todo tentando te pegar. Pedro diz que ele está ao nosso derredor. O texto diz que foi Sansão caminhando e o leão foi ao seu encontro. O diabo sempre está querendo armar um jeitinho de te destruir. A gente sempre utiliza João capítulo 10, versículo 10 para fazer uma aplicação ou uma inferência de que aquele ladrão é o diabo. Nós aprendemos aqui na lição de que não é propriamente Satanás, de João capítulo 10, versículo 10. Porém, o diabo é igual um ladrão mesmo, que não vem com outra finalidade, como está no capítulo 10, versículo 10. Que não vem senão para matar, roubar e destruir. Na mente de Satanás não tem a palavra piedade, não tem a palavra misericórdia. O diabo ele vem só para uma finalidade, é matar, é destruir. Aliás, eu quero te dizer uma coisa aqui esta noite. Você só está aqui por causa da mão de Deus, do cuidado de Deus, a misericórdia de Deus. Quando você se levantou hoje, eu não sei se você teve o cuidado de dizer: Deus, muito obrigado por uma noite maravilhosa. Você não sabe a guerra que há quando você fecha os olhos, quando você dorme, e aí você acorda tão bem, a noite foi maravilhosa, que sono reparador, mas enquanto você dorme, existe uma artilharia travada do poder das trevas contra o mundo espiritual, contra Deus, contra os anjos, o diabo tramando, querendo te acabar, destruir a tua casa, invadir teu quarto, pegar teu filho, atormentar outro, perturbar outro, mandar pesadelo, mandar sonhos terríveis. Mas enquanto você ora, se você ora durante a noite, você fala com Deus, aí eu vejo os anjos, aí vem Deus, aleluia. A Bíblia diz no Salmo 121 que ele não dorme, ele não cochila. Satanás tenta invadir de um lado, Adriana, o diabo manda outro demônio do outro lado, tenta invadir por cima do telhado, mas aí, se a tua casa estiver blindada com o sangue de Jesus Cristo, eles vão montar a casa, vai tentar pelo fundo, vai tentar pela frente, pelo lado, por outro, mas não vai conseguir, porque a tua casa vai estar com a proteção divina. Dá para levantar a mão e agradecer a Deus por você estar aqui. Jesus está aqui. O diabo saiu ao encontro de Sansão. Agora, por favor, continue comigo no versículo de número 6 do capítulo 14 de Juízes. O texto diz que Sansão vence o leão pelo poder íris do Espírito Santo. Por favor, me ajude a pregar dizendo para quem está do seu lado: só se vence o leão pelo poder do Espírito Santo. É desse jeito, Cláudio. É desse jeito. Veja aí. O texto diz que o Espírito Santo, Marise, se apossou de Sansão. Quer vencer o leão? Se encha do Espírito Santo. Vence. Aleluia, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus, mas busque se encher do Espírito Santo. O leão está no teu encalço, o leão quer te destruir, mas se você tiver o Espírito Santo e uma Regina, nós teremos vitória, nós iremos lograr êxito. Sansão foi cheio do Espírito Santo,
e venceu o leão, irmão Francisco. Interessante que o texto diz que ele abriu a boca do leão e rasgou o leão, como se estivesse rasgando um cabrito novo. Que força tamanha! E essa força não veio da força física comum de Sansão. Essa força não veio do braço de Sansão, para que ninguém fique se gloriando, dizendo: olha aí, eu venci o diabo porque eu sou bonzão, eu sou fortão, eu consigo, eu sou um super crente, eu sou uma super mulher. O Espírito Santo fez questão de registrar aqui em Isaías, para dizer que Sansão só conseguiu matar o leão na força do braço, porque o Espírito Santo encheu ele. O Espírito Santo encheu ele. Se você vence o inimigo, não é porque você é bom, não é porque você presta, não é porque você é melhor, não é porque você tem mais condições, não é porque tu ora mais, nada disso. Nós só conseguimos vencer o inimigo porque conosco está aquele que pode, aquele que comanda, aquele que governa, aquele que o braço não é de carne, aquele que tem controle sobre todas as coisas, aquele que é chamado de Senhor dos Exércitos, que está conosco aqui esta noite. É por isso que você está aqui. Por favor, me acompanhe. Eu continuo com você aqui. Versículo de número 6, a parte D. Ele mata o leão. Mas aí, eu acho interessante isso aqui. Depois que ele mata o leão, ele não comenta nem com o pai e nem com a mãe que havia matado o leão e o Maria José. Eu aprendo aqui, sabia? Olha aqui para mim. Olhem aqui para mim. Existem guerras que é só nossa, que ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber que você matou um leão ontem. Ninguém precisa saber que você matou um leão hoje. Ele matou o leão, mas não disse nada a papai nem a mamãe. Para que preocupar o velho? Para que deixar a velha preocupada? Para que contar as suas guerras para os outros, que tem gente que nem vai te ajudar, vai ficar fazendo a coisa piorar? Existem guerras, aprenda que esta noite com o Espírito Santo, tem guerras que é só sua. É só sua. Eu admiro aquela mulher sunamita, irmãs. Eu sei que vocês gostam de falar a história da mulher sunamita. Que coisa linda. O menino morre, Giovana. Ela deixa o menino em cima da cama. Ei, que equilíbrio. Vamos entender isso aqui. Que mulher equilibrada. Se fosse hoje umas, me perdoe, mulheres, ia rasgar cabelo, ia pintar o sete, ia gritar, ia desmaiar. E eu sei que muitas mulheres não suportariam o que aquela mulher suportou, porque é comum do ser humano, cada ser humano tem diferença de temperamento. Mas eu vou mais longe. Algumas iam logo reclamar de Deus. Para que tu me deu filho? Ela deixa o menino lá. Pediu o marido um jumento. O marido disse: para que tu quer jumento para visitar o profeta? E está na data de visitar o profeta. Ela disse: me dê, não vou lhe dizer nada, só quero um jumento. Coloque a cangalha no jumento aí e me traga. E o profeta traz o jumento. Ela pega um dos seus servos e disse assim: meu filho, não pare no caminho, não fale com ninguém. Eu não quero dar bom dia a ninguém. Hoje não é dia de dizer Pai do Senhor. Hoje não é dia de dizer Shalom. Eu não quero falar com ninguém. Eu tenho uma diligência. O meu negócio é rápido, é com pressa. Eu não quero parar no caminho. Eu não posso perder tempo. Quero falar com o profeta. Quero falar com o profeta. Aí ela está se aproximando do profeta, o profeta vê ela de longe. Preciso abrir um adendo para dizer aos irmãos aqui de que não é sempre que profeta vai ter de Deus revelação, visão. Eliseu disse: ô meu filho, eu estou olhando a mulher sunamita, ela vem ao meu encontro e o semblante dela não está bom. Estou vendo que ela está para baixo. Eu estou vendo que ela está triste. Eu estou percebendo que ela não está bem, mas o Espírito Santo me ocultou. Então vai até ela. Pergunte se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o marido, se vai tudo bem com os filhos. Vai lá, meu filho, não deixa nem ela chegar aqui. Corra logo, vai até ela, pergunte, vai até ela. O menino sai correndo, chega lá e diz assim: ô dona Sunamita, eu vim aqui porque o profeta mandou eu vir correndo ao seu encontro e mandou me perguntar se vai tudo bem contigo. O que foi que ela respondeu?
O que foi que ela respondeu? Tudo bem. Conversa pouca. Porque quando ela chegou até o profeta, irmão, ela rasgou o verbo, ela desceu do jegue, ela se prostrou na frente do profeta, ela pegou nos pés do profeta e já foi largando o verbo, dizendo: eu não te disse para tu não mentir para mim. Eu te pedi algum filho. Deu para entender? Existem guerras que é só nossa, que não é para todo mundo, que tu tem que estar abrindo o coração para dizer certas coisas. Sansão matou o leão, mas não disse nada para o pai e a mãe. Aprenda a vencer as suas batalhas. Pastor, mas tem guerra que eu queria que alguém me ajudasse. Existem batalhas que eu queria falar com alguém, mas aprenda a discernir aqui esta noite. Existem guerras que é só sua e não adianta chamar alguém para te ajudar, porque vai complicar as coisas. No entanto, nesta guerra que é só sua, vou repetir o que eu falei aqui há pouco instante: o Senhor vai estar do teu lado, o Espírito Santo vai te dar força, você vai matar o leão, você vai vencer o leão, você vai continuar firme, porque o Senhor vai te ajudar. Quem está recebendo essa palavra, glorifica Jesus. Tá bom, matou o leão, venceu o leão, não disse nada para o pai e a mãe, mas aí Sansão cometeu erros. Era para ter matado o leão e ter deixado lá. Mas, por favor, me acompanhe no versículo 8, irmãos. Aqui nesse versículo 8, o Espírito Santo me deu tanta lição hoje. Olha os erros aqui, Luciene, que Sansão cometeu depois de ter matado esse leão. Olha o erro. Versículo 8, a parte A, começa assim. Por favor, me acompanhe se está aqui em cima. Depois de alguns dias. Aqui é que mora o perigo. Depois de alguns dias. Quando o Espírito Santo fez questão de mandar o autor escrever essa frase aí, depois de alguns dias. Sabe o que deu aí na mente de Sansão? Esquecimento. Mas já passou. Faz tanto dia que eu matei aquele leão. Já passou. Tem gente assim que depois que mata o leão, vem na mente da pessoa aquela sensação de esquecimento. Termina esquecendo que foi atacado ontem pelo poder das trevas. Termina esquecendo que foi atacado na semana passada pelo diabo. Já passou. Não, mas foi ontem. Eu acho que não vai repetir de novo, não. O problema está quando os dias vão se passando. O esquecimento vai embora. Ou, aliás, o esquecimento chega. A lembrança parece que dá uma amnésia, que não lembra do ataque. Quando eu leio aqui também, depois de alguns dias, o que me vem à mente é que houve em Sansão uma sensação de segurança. Não vai acontecer de novo, não. Mas o leão era novo. A mãe do leãozinho pode estar lá, mas foi... já faz alguns dias já, vai ter não. Mas o pai do leão pode estar lá. A casa do leãozinho pode ser ali perto. Não vai por lá não, Sansão. Não vai ver o leão morto não. Mas ele foi porque foi depois de alguns dias. Tem gente que termina errando por causa disso. Achando este crente ou esta crente que o diabo vai dar férias para si mesmo. Mas já faz um mês já que isso aconteceu. Sim, eu fracassei, mas já faz um ano. Não, fazem 2 anos. Não, foi na semana passada que quase eu desviava. Ixi, Jesus, eu me vi no mundo. Foi na semana passada. Já faz alguns dias. Mas o diabo, ele não tem fé. Satanás, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, amanhã de novo, depois da manhã de novo. Ei, Lucas capítulo 4, o texto diz que Jesus venceu Satanás
E o diabo deixou Jesus só por um momento. Isto quer dizer que se o diabo deixou Jesus só por um momento, então, o que dizer de dias? Ele vem todo dia. O diabo nunca se dá por vencido. Então, você vence ele hoje, ele vem amanhã. Tu vence ele depois de amanhã, ele vem de novo, ele vem de novo, ele vem de novo. Depois de alguns dias, Sansão está voltando para o mesmo lugar do ataque. Versículo 8, a parte B, por favor. Eu achei interessante isso aqui. Depois de alguns dias, olha o versículo 8 que diz aí, por favor. Diz assim: voltou Sansão pelo mesmo caminho. Irmão, voltou pelo mesmo caminho onde foi atacado. Não já viu que aquele caminho não presta? Não notou que aquele caminho quase fazia você se acabar? Não percebeu que aquele caminho daquela casa quase fazia você se destruir? Não percebeu que aquele caminho quase acabava com o teu casamento, quase acabava com a tua família, quase levava você à destruição espiritual? E como é que a pessoa volta pelo mesmo caminho? Eu leio na Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia aí, em Provérbios capítulo 14, versículo 12, veja lá. Salomão diz assim: há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é o quê? É caminho de morte. Não já viu que aquele caminho lá quase matava? Não viu que lá tinha um leão à espreita? Como é que volta pelo mesmo caminho? Irmão, parece coisa de doido. Parece coisa de gente que não tem juízo. Salomão disse que o cão volta a lamber o vômito. E Salomão disse que tem gente que é assim, doido. É igual o cão que volta a lamber o vômito. Volta para o mesmo lugar. Do perigo. Da nojeira. Volta para o mesmo lugar. Voltou pelo mesmo caminho. Foi para o mesmo caminho. Versículo 8, a parte B, por favor. Aqui que está terrível. Isso aqui, só no versículo 8, achei um monte de coisa aqui. Depois de alguns dias, sensação de segurança. Segundo lugar, o texto vai dizer que ele voltou pelo mesmo caminho, onde foi atacado pelo leão. E aí, no versículo 8, vocês estão me acompanhando, diz assim: e ele se afastou do caminho. Aí queria ser atacado mesmo. Além, irmã Joana, de seguir o mesmo caminho que foi atacado pelo leão, aí no versículo 8, pelo menos na minha Bíblia está aqui escrito, acredito que na sua também está, diz assim: afastando-se do caminho. Eu pergunto a vocês aqui, nós estamos caminhando por um caminho, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? E quem é o caminho? O caminho certo, o verdadeiro. Quem é? João capítulo 14, versículo 6, ele disse o que, Jesus? Não saia desse caminho. Fica nesse caminho. Não se afaste desse caminho. Continua nesse caminho. Pode vir o que for, mas fica nesse caminho. Se você se afastar, o leão só está esperando você dar um passozinho para sair do caminho, para ele te pegar. Fica no caminho. Afastando-se do caminho. Aí o que acontece? Versículo 8, a parte C. Olha o que ele fez quando ele se afasta do caminho, no versículo 8, por favor, a parte C. Depois que ele se afasta do caminho, aí o versículo 8, a parte C, diz assim: que ele foi ver o leão morto. Ô, irmãos, ver aqui o leão morto é a mesma coisa, Marise, de revisitar o lugar do pecado. É a mesma coisa de revisitar, me permita usar esse termo aqui, o lugar que caiu. É a mesma coisa da pessoa trazer à memória, sabe o quê? Lembranças do passado. Das escolhas ruins que fez, com uma sensação de nostalgia. Já viu aqueles irmãos que estão na igreja, mas ficam lembrando do passado com a saudade?
Eita, mas quando eu não era crente, eu era um pé de valsa bom, viu? Menino, no baile ninguém ganhava de mim. Não, no forró, não tinha outro. Eu era um fino pé de valsa. Eu era um John Travolta. Não, no baile, muito bom. E na briga, eu era bom na briga. No burro, meu irmão, ninguém ganhava de mim. Eu era muito bom. Eu acho que se eu treinasse jiu-jitsu, não ia ter Bruce Lee que ganhasse de mim. Eu era terrível. Então, o crente fala assim, com prazer do passado. Fala com a satisfação da queda que teve, de como o inimigo agia na sua vida, mas você nota que não tem saudade, ou que não tem tristeza. O que mais tem é saudade. Tem até gente que exagera. Eu já vi certas pessoas contarem seus erros e pecados que cometeram, que até tem prazer de incrementar. Então o camarada estava lá no mundo, ele só fumou um cigarro de maconha, mas aí ele veio para a igreja, parece que para exagerar, ele diz, irmãos, eu era um fino traficante. Eu usava, era maconha, eu usava cocaína, eu usava... Tá igual um menininho pequenininho assim, o menininho pequenininho queria pregar, e todo empalitosadinho assim, querendo pregar. Aí chegou assim pro pastor e falou, pastor, eu quero pregar. E o pastor disse, meu filho, hoje tem pregador. O pastor é o pastor Nathaniel. Quem vai pregar aqui é o pastor Nathaniel. E ele, no púlpito, mas eu quero pregar. E o pastor, mas não pode. Hoje tem um pregador aqui. Olha o pregador aí. Mas assim, todo empalitosadinho, bonitinho, parecendo um pastorzinho. Aí o pastor ouviu assim, ele pedindo. Aí o pastor falou, pastor, deixa ele falar um pouquinho aí, eu quero ouvir. Aí o pastor disse, ó, eu já lhe falei que hoje tem pregador, então você fala rápido. Fala logo rápido aí. Porque não pode demorar, não. Tá bom. Aí ele entendeu e disse que falar rápido era impactar. Então ele pegou o microfone e disse assim, meus irmãos, olha o tamanho, quase uns 6 anos. Quando eu estava lá no mundo, eu não era fácil, eu matei, eu roubei, me prostituí, eu fumei, eu fiz muita coisa errada, mas Jesus me libertou. Entregou o microfone. Tem gente assim que tem prazer da vida que viveu, então ele exagera. Ele até fala de coisa que ele não fez, porque isso dá ibope. O texto vai dizer aqui, vocês leram comigo, que ele foi ver o leão morto. É revisitar o pecado, é ter prazer dos hábitos que ele via, da vida que levava, é ter satisfação de tudo aquilo de errado que fazia. Visitar o leão morto é lembrar das coisas ruins que fazia na mão de Satanás. Sansão voltou a ver o leão morto. Mas aí ele vai pecando mais ainda. Por favor, quem está comigo, diga amém. Quando ele foi ver o leão morto, ele quebra o primeiro princípio, ou o primeiro pacto, porque havia uma lei do nazireado que o nazireu não podia encostar perto de defunto. Ele vai, vê o leão morto, se aproxima do leão, e na lei do nazireado ainda dizia que não podia encostar próximo de defunto e muito menos tocar. Ele vai, vê o leão morto, e aí ele vai caminhando para um aprofundamento, para uma derrota espiritual. A coisa vai ficando pior. Porque quando alguém volta a ver o leão morto, irmão, é só ladeira abaixo. O perigo está no retorno. Matou o leão, venceu o leão, não vá ver o leão morto. Faça como Davi, que matou o leão e largou lá. Ele mata o leão e depois de alguns dias ele vai visitar o leão morto. Ele vai ver o leão morto. E aqui é que está o problema. O problema está no retorno, em ver o leão morto. E aqui a tentação aumentou. Quando ele volta a ver o leão morto, a coisa fica pior. Por favor, me acompanhe com a tua Bíblia aí. Capítulo 14. Versículo de número 8 e 9. Quando ele vai ver Isaac, o leão morto, de fato, olha aqui, o leão estava morto. E quando a gente fala de animal morto, já que havia alguns dias,
Então, estava fedendo. Mas lá, naquele mau cheiro, naquele leão morto, tinha um negocinho lá, um atrativo, tinha um negocinho lá, saboroso, um negocinho que encheu os olhos de Sansão. O texto diz que no leão veio algumas abelhas e fizeram uma colmeia. E essa colmeia já era mel. E aí, Sansão terminou encontrando doçura, sabe onde? Na podridão. Doçura no meio da carniça. É assim que o diabo faz. O negócio está fedendo, mas o diabo coloca um negocinho bonitinho, docinho. Um negocinho maravilhoso. Então a pessoa esquece até do fedor. A pessoa esquece até do ambiente mal cheiroso. Não, mas tem um negócio tão gostoso aqui. É assim que o diabo faz. Cria aquela sensação de prazer. Então Sansão está lá. Ele não só se aproxima do leão, mas ele agora está vendo uma coisa atrativa. O leão está morto fedendo, mas havia mel nos restos mortais. E aí Sansão quebra outro pacto, que era o pacto da pureza. Ele toca no leão, porque além de não se aproximar do leão, não deveria tocar, mas ele toca no leão. E ao tocar no leão, ele se contamina. Números capítulo 6, versículo 6, na lei do nazireado dizia que o nazireu não podia cortar cabelo, o nazireu não podia tocar em defunto, o nazireu não podia nem se aproximar do defunto. Ele se aproxima do leão morto e toca, se contaminou. Mas aí a coisa vai ficando pior. Conclusão, foi ver o leão, tocou no leão, e depois achou que estava pouco, pegou do mel que havia nos restos mortais do leão. E eu acho interessante aqui esse versículo 9. Irmão, o texto diz que ele pegou do mel que estava lá, nos restos mortais do leão, saiu comendo e, versículo 9, saiu comendo e andando. Comendo e andando, tranquilão. Estava nem aí que quebrou o pacto de nazireado, estava nem aí que ele estava contaminado, estava nem aí que ele estava sujo espiritualmente, estava nem aí que ele perdeu a santificação, estava nem aí. O que ele queria era saborear o mel. Interessante é que ele não come o mel ali, ele não fica ali comendo ali. Ele pega o mel e sai comendo e andando. E quer ver coisa pior? Ei, quer ver coisa pior? Olha aqui, quer ver pior? Ele não pegou pouco mel, não, pegou foi muito, porque ele comeu e ainda sobrou. O que foi que ele fez com o resto do mel? Fez o quê? Deu pro velho e pra velho, não disse aonde arrumou o mel. Ei, além de se contaminar, contaminou o velho e a velha. Porque se era uma coisa que Deus sempre exigiu do seu povo, era limpeza, pureza. Um dia, os fariseus reclamaram de Jesus, porque os discípulos estavam comendo milho, espiga de milho sem lavar as mãos. Aí os fariseus viram e disseram: Jesus, como é que tu deixa teus discípulos comer espiga de milho sem lavar as mãos? Os judeus eram um povo muito meticuloso com a questão de limpeza, porque foi exigida por Deus. Esse cidadão, irmã Isabel, ele não tem nem a decência. Olha aqui para mim. Ele não tem a decência, Lourdinha. Dos primeiros princípios que as nossas mães nos ensinaram, pelo menos a minha me ensinava, que era lavar as mãos antes de comer alguma coisa, sim ou não? E até hoje a mamãe ensina, sim ou não? Já lavou a mão, menino, para comer essa maçã? Já lavou a mão, menina, para comer essa comida? É assim ou não é? E a gente lava as mãos? Mas Sansão não, Lorivaldo. Ele enfia a mão, eita, por favor, me permita aqui. Me permita. Irmão, ele está enfiando a mão em um animal que está no estado de decomposição. Eita,
Animal em estado de decomposição atrai urubu. Animal em estado de decomposição atrai morotó e todo tipo de nojeira. Mas ali tem um mel. Ali tem um mel. Então ele enfia a mão lá. Ele não lava a mão. Ele não se preocupa em ter o cuidado do higiene. E aí come aquela porcaria misturada com carniça, com mel, com tudo. E depois chega pro pai e a mãe diz, mãe, toma. Ó, achei ali. Achou aonde, menino? É ali. Tem gente se sujando e quer sujar você também. Tem gente que está comendo porcaria e quer te dar porcaria para você comer para lhe sujar. É. Já pecou? Já transgrediu? Está todo contaminado? Toda contaminada. E o Espírito Santo está me dirigindo para dizer isso aqui. Está toda contaminada e também quer te sujar. O coitado do velho se sujou sem nem saber de onde vinha aquele alimento. Me permita aqui, por favor, me permitam, me permitam. Ei, você teria coragem, olha aqui para mim, você teria coragem de comer uma comida que você ficou sabendo que a comida foi feita em uma latrina, em um vaso de banheiro, mesmo que o vaso fosse novo? Teria coragem de comer? E se tu visse alguém fazendo, aí tu comeria? Tu comeria? Aí que tu não comia mesmo. Deus me livre, tu me deu um negócio ruim quando eu vi aquela mulher fazendo aquela feijoada, aquela fatada. Pastor, fez no vaso de banheiro. O vaso era novo, lavou, mas era nojento. Quando eu vi, duvido se você não ia se arrepiar dos pés à cabeça, sim ou não? Sim ou não? Terias tu coragem de chegar na casa de uma pessoa e a pessoa, em vez de te dar a tua comida num prato, te desse num bacio? Quem conhece o que é bacio aqui? Ei, bacio, o nome é chique, bacio, sabia? Bacio. Sabia que bacio vem do latim? Sabe o que significa bacio? Bacio. Em latim? Latim é batino. Olha que nome bonito, batino. Sabe o que significa bacio em latim? Beijo. Beijo. Sabe o que significa bacio aqui dos nossos irmãos em Portugal? Em Portugal, bacio, lá em Portugal, é um recipiente de dar água. Olha que coisa linda. Alguém chega lá em Portugal e diz assim, me dê um bacio de água. Opa, agora. Mas bacio aqui para nós no Brasil significa o quê? Recipiente dos seres humanos lançar para ele excremento, urina, alguns chamam de urinol. Na língua portuguesa, nossa aqui, no nosso Brasil, é penico. Aí vem Paulo e diz assim, Lorivaldo, que existem vasos de honra e vasos de... Alguém teria coragem de pegar um bacio e botar na estante? Na cristaleira de sua casa? Porque é vaso de... Onde é que o bacio fica? Debaixo da cama. Ninguém tem coragem de colocar bacio no lugar de destaque, porque é bacio. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? É que tem gente preparando alimento para os outros num recipiente nojento. E está servindo, dizendo, come. Ah, mas eu fiz com tanto gosto, come. Irmão, em nome de Jesus, olha que o Espírito Santo nos deu aqui, não por um acaso. Cuidado com o que você anda recebendo. Tem gente suja querendo te sujar. Ei, vou mais longe, o Espírito Santo está mandando dizer,
É às vezes pessoas da tua família querendo te sujar, já está toda suja e está querendo te sujar. Dizendo, não, mas olha que coisa, é mel, é tão bonzinho, coma só um pouquinho, não vai fazer mal. Mas tu arrumou onde esse mel, Sansão? Não precisa dizer onde foi que eu arrumei. Não precisa, é só comer. O menino pegou o mel na nojeira, na carniça e deu pro velho. A velha comeu sem saber de onde vinha. Além de se contaminar, contaminou os dois. Eu concluo dizendo aqui essa noite, em nome de Jesus, não volte a ver o leão que você matou. Sansão venceu o leão vivo. Olha aqui para mim, Sansão venceu o leão vivo, mas fracassou quando foi ver o leão morto. Cuidado. Cuidado. O leão está morto, mas cuidado. Tem contaminação lá. Tem impureza lá. O terreno é perigoso. Não volte a ver o leão que você matou. Você já venceu pelo sangue de Cristo aquele pecado. Tu venceu pelo sangue de Cristo aquela luta. Tu venceu pelo sangue de Cristo aquela batalha espiritual. Tu venceu pela ajuda do Espírito Santo aquele ataque de Satanás. E você percebeu que era um ataque. Você sentiu que era um ataque, mas o Senhor chegou do teu lado. O Espírito Santo te ajudou. Tu venceu. Agora, em nome de Jesus, não volte a visitar aquele lugar. E vou dizer mais outra coisa. Existem certos ambientes que é melhor você até esquecer e nem ir mais lá. Não pise mais lá. Não vá mais lá. Ah, pastor, mas a pessoa fica só reclamando, dizendo que eu nunca mais fui lá. Em nome de Jesus. Se você foi uma vez e percebeu a orquestração, percebeu que o diabo criou toda a artilharia, que o diabo fez tudo bonitinho, preparou uma armadilha para te derrubar. Tu notou a primeira vez, percebeu a segunda, notou a terceira. Não vai mais lá. Você venceu. Jesus te ajudou. Abruptamente. Tu percebeu. Tu caiu fora. Então não vai mais lá. Sai fora. Calai, oremate, sorebasse. Em nome de Jesus, por favor, me ajude a pregar. Já vou terminar. Diga assim. Não volte a ver o leão que você matou para alguém que está do seu lado. Diga isso. Diga isso. Diga isso. Não volte. Não volte. Não volte. Não volte a ver o leão que você matou. Já matou? Já venceu? Não volte a ver. Cai fora. Cai fora. Repito mais uma vez que eu disse aqui, o Espírito Santo está mandando eu repetir. Não vai entrar na onda de gente que está suja. Não vai querer se chafurdar na lama quem já está lá, já faz tempo. Tem gente que está lá no chiqueiro já faz tempo, comendo bolota de porco. E está querendo te botar também para ir para o chiqueiro. Não vá para o chiqueiro. Você é da casa do Pai. Você fica na casa do Pai. Quem se perde é o filho pródigo. Quem vai se acabar é o filho pródigo. Fica na casa do Pai. De pé, por favor, vamos orar. Eu sinto que o Senhor está conosco aqui. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Depois da oração a gente vai para a nossa Santa Ceia, mas eu quero orar por sua vida. Peça a Deus para te guardar. Põe a mão no coração. Peça a Deus para te preservar. Jesus me guarda. Jesus não deixa fazer como Sansão fez. Peça a Deus. Peça a Deus. Você não é super-homem. Você não é super-mulher. Diga, Deus, não deixa eu cair na tentação que Sansão caiu, na mesma cilada. Não deixa, não deixa, não deixa. Pai querido, o Senhor está aqui. A tua presença é real. Que maravilha é desfrutar das tuas bênçãos, deste privilégio de receber a tua boa e santa palavra. Tua palavra que é digna de toda aceitação. Nós ouvimos a tua palavra que é fiel e verdadeira. Senhor, eu quero te pedir agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa preservar cada crente em tua casa, que cada crente não saia do caminho, como Sansão fez, que nenhum de nós volte para tentar revisitar o lugar da queda, o lugar do fracasso, mas que todos nós façamos como Paulo, prosseguindo, indo para frente, avançando, sem pensar em voltar atrás. Paulo disse, eu prossigo para o alvo, e o nosso alvo é o céu. O nosso alvo não é fazer como a mulher de Ló, que voltou atrás, olhou para trás. Nós não vamos fazer como fez Sansão, que voltou pelo mesmo caminho, o caminho do ataque, o caminho do perigo. Ele vai
qualquer momento, nós estaremos para sempre com o Senhor. Abençoa o teu povo, sustenta cada crente. Assim eu te peço e assim te agradeço, em nome de Jesus. E quem pode, diga amém. Diga amém. Amém. Deus abençoe o seu povo. De pé como estamos, deixa eu pedir aqui ao presbítero Samuel para fazer a leitura da ceia, e após, os irmãos que não cearam por motivos justos poderão tomar sua ceia. Presbítero Samuel, trazendo a leitura.